Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo de língua portuguesa do 6º ano, relativo ao conteúdo gramatical. Nós estamos dando continuidade ao conteúdo de língua portuguesa com encontros de vogais e semivogais. Vamos relembrar esse conteúdo aí, já que vocês viram esse conteúdo em anos anteriores, nós estamos trabalhando com conteúdo a título de revisão de séries passadas. Então vocês já dominam, vão tirar de letra aí, vamos ver do que se trata. Encontro vocálico. Encontro vocálico é o encontro de dois ou mais sons vocálicos em uma mesma palavra. Ou seja, nós estamos falando de encontro de vogais, ok? Quando elas se encontram na mesma sílaba, encontro vocálico. Esses encontros vocálicos, eles se classificam em ditongo, tritongo e hiato. Vamos ver aí caso a caso do que se trata, quais são as características, etc. Ditongo, combinação constituída por uma vogal e por uma semivogal numa mesma sílaba, por exemplo, cai, dói, céu. Veremos mais pra frente o ditongo que vira hiato. Por que ele vira hiato? Mas vamos nos ater ao ditongo por enquanto. Então, cai. Perceba que nós temos o A e o I, vogal e semivogal. Caso vocês não se recordem, as 5 vogais que nós conhecemos, A, E, I, O, U, elas se subdividem em vogal e semivogal. As vogais, porque tem um som mais forte, mais aberto, A, E, O. E as semivogais que tem um som mais baixo, mais fechado, mais fraco, I, U. Então, ditongo ocorre quando há o encontro de uma dessas vogais com uma dessas semivogais na mesma sílaba. Seja em que ordem for, se for crescente, que é o ditongo crescente, né? Que é do menor para o maior, do mais fraco para o mais forte, e A, o O, ditongo crescente. Se for da mais forte para a mais fraca, é decrescente, por exemplo, ai, ou, né? Então, ditongo, encontro de vogal e semivogal na mesma sílaba. Duas, né? A gente está falando de duas, ok? Trouxe aí o exemplo de palavras com ditongo. Quase, glória, aquário, pinguim, causa, paixão, caixa, pai. Percebam aí que é o encontro de uma semivogal com uma vogal ou vice-versa. No caso do exemplo pinguim, que eu trouxe aí, nós temos o U e o I. Ué, professor, o U e o I não são duas semivogais? São. Porém, as semivogais, elas têm a característica de, se uma for mais forte e a outra mais fraca, a mais forte assume o papel de vogal na sílaba. Ok? Fiquem atentos a isso aí. Encontro de 3 vogais. Tritongo. Combinação de 3 vogais numa sílaba, sendo que 2 normalmente não se separam. Por exemplo, saguão, tranquilo, né? Nós temos aí o encontro de vogais e semivogais. Os tritongos, eles ficam na mesma sílaba também. Trouxe aí o exemplo de tritongos, eles se subdividem em orais e nasais. Orais porque o som é emitido apenas pela boca, e nasais quando o som é emitido pela boca e pelo nariz. Quando você fala, você sente, você percebe. Então, nós temos Paraguai, quais, enxaguei, averiguou. E os nasais, saguão, enxaguem, tranquilo, quão. Percebam aí que o som ele é anasalado, certo? Bom, e o hiato? Encontro de 2 vogais que são separadas da divisão silábica. Por exemplo, hiato. A palavra hiato é um hiato. País. Ou seja, ele pode ser considerado uma interrupção, né? Um intervalo numa atividade qualquer, ou seja, a separação das sílabas. Por que, então, se é o encontro de 2 vogais, como no ditongo, por que eles se separam? Porque, nesse caso, nós temos uma vogal e uma semivogal, porém a semivogal é forte, tem um som de vogal, ou então são 2 vogais mesmo. Quando isso acontece, geralmente fica uma letra sozinha na sílaba, né? Ou então uma vai para cada lado junto com 2 consoantes. Hiato.
Nós temos aí mais algumas definições para o hiato, né, mais alguns exemplos, já que o hiato aí suscita várias dúvidas nos alunos, diferença entre hiato e ditongo. Então vamos lá. Hiato. O hiato consiste na sequência de duas vogais, né, vogal mais vogal, que se separam durante a divisão silábica, ficando cada vogal em uma sílaba distinta, né? Exemplos de hiato: saída, saúde, oceano. Percebam uma coisa, gente. Quando temos vogal e semivogal, como eu havia dito, e as duas têm um som forte, como se fossem duas vogais que precisam se separar também. Percebam aí os exemplos. Saída, saúde. O I e o U, apesar de serem consideradas semivogais, estão acentuadas. Quando essas semivogais são acentuadas, elas se tornam fortes e assumem aí o papel de vogal. Por isso, não podem ficar na mesma sílaba que outra vogal. Ocorre o hiato. Quando duas vogais estão juntas na mesma sílaba, ou na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Ou seja, escreve tudo junto. Na hora de separar o hiato, cada vogal vai para uma sílaba diferente. Certo? Bom, com relação a esse conteúdo, caso vocês tenham alguma dúvida, pode me questionar, pode me chamar aí no WhatsApp, pode perguntar dúvida com relação ao exercício, que eu vou estar à disposição para tirar essa dúvida de vocês, ok? Com relação a esse conteúdo, nós temos uma agenda, né? Nós temos atividade no livro de português, 133 a 135. Gente, toda vez que for fazer uma atividade no livro, leia o conteúdo explicativo antes. Ele está sempre lá à disposição de vocês para vocês conseguirem realizar a atividade corretamente. Então, leia o conteúdo, depois faça a atividade, certo? Vocês têm um tempo maior para isso, então vocês façam isso aí, sigam a minha dica. Leia o conteúdo primeiro, depois faz a atividade, certo? Temos na gramática também, 68 a 70. E uma atividade extra que eu vou enviar aí no aplicativo da escola para vocês sobre esse conteúdo, certo? Na próxima aula, que vai ser a última aula de conteúdo dessa unidade, eu vou enviar aí a correção desses exercícios para vocês verificarem os seus erros e acertos. E a gente se vê na próxima aula.